Eis o CDS no seu esplendor. Eis o CDS no seu estertor. Estava congresso marcado, com adversários apostos, quando o líder do partido que mais clamou contra a ditadura do proletariado deitou a mão à revolução. Em frente ao praia os camponeses, às armas contra a opressão. Façamos guerra aos burgueses, em frente pela revolução. Chicão convocou os conselheiros e proclamou o golpe, mesmo em cima da noite de Halloween. O líder manda, acabou-se o congresso. Medo? Quem é que falou de medo? Realmente isso de sobrevivência. Quem tem medo de ir a votos... A nossa convicção é que se o Congresso fosse amanhã ou fosse na data que está prevista, nós ganhávamos o Congresso. Eu não sei se o barulho acabava, mas nós ganhávamos e, pelo menos julgo eu, parte do barulho, enfim, acabaria. Uma coisa é certa, por este andar não vai mesmo haver mais barulho no CDS. Está cada vez mais perto do silêncio dos cemitérios. Não estou em condições de continuar a ser militante do CDS se não tenho nenhuma intenção de votar no atual presidente em legislativas. Quando os quadros saem, quando o espectro se afunila, quando pessoas que representaram o partido, deram muito ao partido e construíram o partido, saem... Saiu Pires de Lima, saiu Adolfo Mesquita Nunes, saiu Inês Teotónio Pereira, Vânia Dias da Silva, José Bourbon Ribeiro, saiu João Almeida, para já do Parlamento. E quem fica ainda, Assunção Cristas e Paulo Portas, já vai avisando. Eu acho que é algo inimaginável e inqualificável, desqualifica muitíssimo o partido. A percepção externa do que aconteceu é terrível. Parece uma associação de estudantes com más práticas. No CDS, há uma debandada em curso. E o que diz a direção de Chicão? Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lembre-se bem, em 1974 este partido designou-se CDS, Centro Democrático Social. Democrático? Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Nessa mesma altura, em 1974, o agora chamado PSD também tinha um nome diferente. Era Partido Popular Democrático, por vontade de Sá Carneiro. Mas o PPD já mudou de nome. E quem é que falou em democrático? É ponderar se efetivamente não vale a pena nós irmos para uma disputa interna. O que é que o PSD vai fazer durante o resto de outubro e particularmente durante novembro todo e durante o princípio de dezembro? Quem é o meu adversário? É, neste caso, o Dr. Paulo Rangel ou o Dr. António Costa? Sim, Rui Rio fez-se aprendiz de Chicão e insistiu em adiar as diretas, com direito a carta de militantes, usando os meios de presidência. Para eles, a democracia interna é como o Natal. Será quando um líder quiser. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje, parece incrível, não falamos da queda do governo, mas desta espécie de tentativa de suicídio da direita. Comissários, apostos? Hoje tenho comigo a Rita Diniz, excelentíssima comissária para a direita toda. Olá Rita e bem-vinda. Olá. A Ângela Silva, comissária para o presidente num berbicacho com as outras direitas, que também conheces. Olá Ângela. Olá David. E o Vítor Matos, comissário de várias guerras da direita e afins. Olá Vítor. Olá David. Bem, se calhar temos que começar pelo princípio. O que é que tem este partido, Rita, que está sempre a perder militantes? E até os seus líderes. Podemos contar Manuel Monteiro, podemos contar Basílio Horta, não foi líder, foi vice-líder. Podemos contar Ribeiro Castro, que chegou a sair do partido e ficou.
Este é um partido... Lucas Pires. Lucas Pires. Freitas do Moral. Obrigado, Vitor Matos. Não acaba. Esta lista é interminável. Este partido é de ódios? É o que parece. A verdade é que este CDS está, lá está, vocês conhecem tão bem, ou melhor do que eu, a história, está como estava nessa altura, completamente partido. A verdade é que o CDS do Francisco Rodrigues dos Santos está... dizem os opositores, é um partido de facção, é um partido de guerras internas em que não querem unidade no partido. Portanto, o que se está a ver agora é isso, é os opositores internos que criam um partido unido e a pensar no futuro, totalmente contra esta direção do partido que quer apenas manter-se no poder para ir a legislativas, que são agora, já estão tão perto e portanto não iria ser ameaçado de estar tão perto e não chegar lá. Portanto, aqui a guerra é totalmente de poder, digamos assim. Há aqui um dado que parece curioso, é que Francisco Rodrigues Santos pode ir a eleições e no limite pode ir a um congresso a seguir às eleições legislativas e ser corrido, mas entretanto, se bem percebo, o jogo já está no Parlamento, portanto ele viraria o jogo ao contrário face àquilo que tem hoje. Sim, ele fará as listas de deputados, não é? Portanto, ficaria no Parlamento. Mas poderia... A verdade é que o que ele diz é que ganharia na mesma. E a percepção que temos é que ele controla relativamente bem o aparelho. E no CDS, ao contrário do PSD, a eleição é feita em Congresso. Portanto, ele controla mais ou menos o partido e seria relativamente fácil ser eleito, mesmo antes das legislativas ou depois. Portanto, a questão aqui é mesmo de guerra pura e dura. Para também forçar, parece-me, para forçar esta ruptura total entre os dois lados. Diria que é um bocadinho isso. Rita, deixa-me só, para puxar esta parte mais pessoal, depois o Vitor e a Ângela podem voltar lá, tentar acrescentar aqui uma outra dimensão. Eu não consigo resistir a ler. Vou ler um texto que foi publicado hoje no Facebook de Miguel Matos Chaves, e para quem não saiba, e é natural que não saiba, Miguel Matos Chaves é um dirigente da equipa de Francisco Rodrigues Santos, portanto, um vogal da Comissão Política do CDS. Mas depois foi corrido assim que... Não é esse, eu também confundi. Este ainda é... Esse ainda é, o Matos Chaves que ainda é... Não, o outro é Belo Matos Santos. Isso. Matos Chaves ainda lá está. E aqui, mas o Vítor já vai fazer uma pesquisa. E ele diz, assiste com satisfação indisfarçável que aqueles que queiram tornar o CDS num partido fofinho para a esquerda dos costumes, admitindo eutanásia, aborto sem razões médicas ponderosas, etc., e outras causas do BE e da IL estão a sair, até que enfim. Exato. Isto, para além da dimensão pessoal, uma dimensão de purga ideológica. Sim, eu acho que é isso que me parece. Esta guerra é tão acesa que vai a esse nível. Só os que pensam como nós é que devem ficar. O CDS não deve ser um partido amplo como diz neste momento a oposição interna, como sempre foi. Deve ser apenas a linha que a direção defende. E isto é assim enorme. É uma linha muito distintiva. Ângela, parece sobrar alguma coisa deste CDS. E a pergunta é aberta, quer dizer, é possível que um CDS assim possa sobreviver? O CDS está vivo, mas está claramente ferido de morte, não é? E portanto, o CDS, tal como nós o conhecemos, que não é só o que diz a oposição interna a Chicão, o CDS foi sempre um partido realmente muito aberto e muito diverso e conseguiu acomodar linhas ideológicas e de pensamento diferentes, com nuances, em alguns casos, bastante diferentes mesmo. Sim, da Adolfo a Nuno Melo vai uma distância. Exatamente. E, portanto, aí é verdade que este CDS é outra coisa. Agora, eu não sei se isto tem que ver com convicção ideológica de Francisco Rodrigues dos Santos. O que me parece é que isto é sobretudo uma guerra de sobrevivência. Ou seja, Francisco Rodrigues dos Santos, como Rui Rio no PSD, vêem que estão quase a chegar à praia. Chegar à praia não significa ganhar eleições necessariamente, mas significa terem uma oportunidade. E terem essa oportunidade e estarem simultaneamente com o risco de morrer na praia, portanto eles estão a agarrar-se ao barco para ver se conseguem chegar ao areal.
E, portanto, eu não sei já o que é que contam aqui as convicções ideológicas, o querer ser mais conservador ou querer ser mais abrangente. Acho que isso é absolutamente secundário. Acho que nesta altura estamos a assistir a 2 líderes desesperados a tentarem agarrar-se ao barco para não morrerem antes de chegar à praia. E isso é tristíssimo. Acho que é uma situação absolutamente vergonhosa, porque não é possível o país ser obrigado a ir a votos numa altura em que tudo o que lhe convinha era não ter eleições e não ter uma crise política, não é? Portanto, temos o PRR para executar, temos a crise energética, temos tudo isso e, portanto, a última coisa que convinha era interromper o ciclo de governação para termos que ir a votos. Mas se acontece isso ao país, porquê é que não pode acontecer nos partidos? Quer dizer, acho que ninguém percebe, é da mais elementar lógica. 2 líderes que estão em final de mandato, estes congressos são congressos normais, não foram convocados de emergência, não são congressos extraordinários. Portanto, querer interromper isto é parar um ciclo que é um ciclo absolutamente democrático e normal. Só vejo uma razão, é mesmo desespero e falta de confiança, quer de Rui Rio, quer de Francisco Rodrigues Santos. Se estivessem confiantes, antes, pelo contrário, deixavam o percurso cumprir-se, não é por mais 15 dias ou menos 15 dias que o país vai ao fundo. O argumento de Francisco Rodrigues dos Santos e de Rui Rio é o mesmo, é que o mandato deles vai até ao dia em que foram eleitos em Congresso. Portanto, o de Rui Rio é 12 de fevereiro e o de Francisco Rodrigues dos Santos é 26 de janeiro, se não estou em erro. É mesmo burocracia. Exatamente. Não, mas a minha questão é essa. Se Marcelo marcar as eleições para 30 de janeiro, eu quero ver o que é que Francisco Rodrigues dos Santos diz, porque dia 26 termina... Mesmo no argumento mais rebuscado deles, no dia 26 termina o dia do mandato dele. Portanto, acresce isso mesmo nesse argumento. E acho que este argumento eu ouvi de Adolfo Mesquita Nunes, esta segunda-feira à noite na SIC Notícias. Nenhum dos 2 líderes tem uma moção de estratégia aprovada em Congresso ou eleita pelos seus que preveja eleições legislativas e uma estratégia para elas. Não é? Exatamente, uma estratégia para elas, sobretudo. Bom, em todo caso... É uma espécie de autoestrada para António Costa, não é? Em todo caso houve uma dissolução, pronto. Mas os congressos eram ordinários para haver agora essa... Sim, e estavam marcados, na verdade, não é? Vítor. Os iogurtes às vezes têm uns dias de vida para além do prazo limite de validade, mas quer dizer, apesar de tudo, não estamos a falar de iogurte, não é? Quer dizer, isto é mesmo anormal o que se está a passar. Embora pareça bastante em estado líquido. Vítor, tentando dar a volta aqui, ou se quiseres fazer de advogado do diabo, há alguma maneira de Rui Rio e Francisco Rodrigues Santos argumentarem que isto é democrático na medida em que todas estas decisões estão a ser levadas aos órgãos de partido? Não. Então explica. Não consigo fazer de advogado do diabo porque acho mesmo que não. Porque antes disto chegar aos órgãos do partido já estavam lançadas 2 disputas internas com candidatos anunciados. Não se cancelam disputas que já estão lançadas. O PSD abriu o calendário eleitoral, o CDS marcou um congresso. E esta suspensão da democracia não é uma suspensão da democracia, é um cancelamento da democracia, porque a democracia, quando se suspende, acaba. E estes 2 líderes, se não forem sufragados em congresso ou em diretas, ou seja lá no que for, vão os 2 a eleições como usurpadores. E eu repito a palavra, usurpadores. No CDS, a questão é, eu diria, bastante grave. O partido acabou. Na minha opinião, o CDS acabou naquele Conselho Nacional. Ainda há uma réstia de possibilidade daquilo ter alguma vida se realmente o Nuno Melo conseguir reunir as assinaturas e forçar um congresso. E a informação que eu tinha até há algum tempo, relativamente recente, antes desta crise, era que Francisco Rodrigues Santos ganharia, ou tinha umas possibilidades de ganhar o Congresso superiores, como a Rita estava a dizer, às de Nuno Melo e dos portistas, porque ele tem aquilo tudo muito controlado e há muitas inderências e isso tudo. Portanto, eu não consigo perceber este medo de ir a jogo invocando um interesse nacional que toda a gente percebe que o único interesse que está ali em causa é do próprio Francisco Rodrigues dos Santos. O que eu acho... E de mais alguns que adorarão tentar enterrar o portismo. Sabes que há muitos ódios contra o portismo.
Ver Ribeiro e Castro, que é um democrata estrutural, a defender esta cena, Sim, só vejo uma explicação, é a vingança contra o portismo. De facto, há velhas querelas dentro do CDS que não passam. Há feridas mas, Angela, que não há aqui sararam. uma coisa que no CDS eles sabem, a direção sabe, que nunca mudará nada enquanto não mudarem o grupo parlamentar. Só que com isto eles correm o risco verdadeiramente de mudar o grupo parlamentar, porque não vão ter grupo parlamentar nenhum. Porque as pessoas a seguir vão votar no CDS. Porquê? Para quê? Quer dizer, o CDS representa o quê? O Iniciativa Liberal representa os liberais. Almala já se percebeu que está fora do CDS. Chega, representa uma direita mais radical, mais antissistema. Há muita gente do CDS que volta. No PSD, se o candidato for porventura Paulo Rangel, acho que vai secar completamente o CDS com o voto útil. Achas que é possível que gente que esteja a sair agora do CDS possa entrar no projeto político com Paulo Rangel? Acho que pode acontecer isso. Acho que há pessoas que poderão entrar e Paulo Rangel, enfim, portanto, eu acho que faz mais sentido dizer isto em relação a Paulo Rangel do que Rui Rio. Rui Rio faz sentido dizer uma coligação com Francisco Rodrigues dos Santos, e aí salvava realmente o CDS, dava-lhe tempo para viver mais uns tempos, pelo menos no Parlamento. A possibilidade de Paulo Rangel é ir buscar figuras, se eles aceitarem, do CDS e mostrar que está ali a coligação, como se a coligação com o CDS que ele considera legítimo ou verdadeiro ou mais... Agora, o que eu acho que é um ponto é o seguinte: um problema destes no CDS é um problema do CDS. Um problema deste do PSD é um problema do regime. Porque o PSD não pode ir para eleições com um líder que usurpou o cargo, que fez tipo Putin ou um golpe à venezuelana. Depois de convocar umas eleições, dizer não, agora não há eleições nenhumas porque sou eu, tive-me aqui a preparar não sei quantos anos para ir a eleições e agora sou eu que estou cá, porque o Rui Rio usa uma frase extraordinária na entrevista que dá à SIC. Extraordinária. Não pode haver eleições internas no principal partido da oposição quando o PS já está em campanha. A outra é andei a fazer isto tudo, ou seja, estas eleições, às outras, a fazer este crescendo, para agora haver esta balbúrdia. Balbúrdia são as eleições lê-se balbúrdia, isto é Rui Rio. E depois com outra atitude putschista, que é quem faz as listas são a direção em funções. Portanto, ele admite que se perder, quem faz as listas são eles. Quer dizer, eu gostava de não estar a dizer isto, mas isto são tudo sinais de golpada. Quer dizer, o Rui Rio vai a eleições, ganha e vai legitimado com toda a legitimidade a eleições. Quer dizer, não percebo. E se perder, perdeu. Quer dizer, é a ideia da vida, quem está na política. É democracia. É democracia, não. É a balbúrdia. Oh, Rita, tu conhecendo o PSD, para quem nos ouve, há um Conselho Nacional de novo, marcado para sábado. Na ordem de trabalho está a antecipação do Congresso do Partido, proposta por Paulo Rangel e mais 68 conselheiros, creio eu. Pergunta para $1 milhão. Alguma hipótese do Conselho Nacional desta vez desdizer o que disse há 3 semanas? Isto parece tudo absurdo, não é? Porque se o Conselho Nacional falou há 3 semanas, já não sei quando é que foi, e decidiu neste calendário, decidiu de uma forma, estar a fazer, enfim, parece que estamos aqui sempre a recuar e a mudar decisões, atrás de decisões, quando o Conselho Nacional é o mesmo. Mas há de facto, pode haver de facto alguma hipótese, dependendo das pessoas que forem lá e forem votar. Mas faltou muita gente no Conselho Nacional anterior? Dizem que sim, que faltaram algumas pessoas, não sei ao certo, mas a verdade, a questão é de mobilização. O que me dizem, o que me pareceu, foi que a ala de Rui Rio no outro não mobilizou muita gente, pode mobilizar agora mais. Sim, havia muita irritação com isso. Não sei se pode haver aí... Tudo à última. Não sei se pode haver aí alguma. Não sei se pode haver aí alguma coisa. Não me parece fiável, porque com 68 assinaturas não é que votem todos, se calhar, essas assinaturas, mas se, da mesma forma que Rui Rio agora vai mobilizar mais, se Paulo Rangel mobilizar bem, que também não ficará a dormir certamente, não me parece muito fácil haver uma decisão que não seja a favor de Paulo Rangel. Péssimo para Rui Rio numas eleições internas. O Conselho Nacional no último, portanto, e a votação foi muito expressiva, como o Vítor dizia, foi 70-40. Mas, portanto, até desse ponto de vista tático, parece um erro de palmatória, não é? É alguém que vai partir para uma eleição com uma dupla derrota interna, porque é uma coisa que não passaria pela cabeça de ninguém. Mas se Rui Rio perder neste Conselho Nacional, é óbvio que fica absolutamente derrotado, quer dizer... Portanto, não... É mais uma tentativa dele, mas a derrota será, se não foi a primeira, será a segunda.
Parece mesmo muito desespero. Agora, e nisto, o António Costa está a ver. Quer dizer, como dizia o Napoleão, não é? Que nunca interrompas um adversário que está a cometer um erro. Está a ver de bancada a direita. O António Costa, se está assim tão confiante, devia de assumir uma posição, julgo eu, de senador da vida política nacional. Já tem anos que cheguem que sobem para isso e pronunciar-se contra a pressa na marcação de eleições legislativas. Qual é a pressa, não é? Acho que era um sinal, a sério, acho que era um sinal muito importante que ele dava para a saúde da democracia portuguesa, se ele vendo que pelo menos o maior partido da oposição está nesta confusão e a precisar de esclarecer a sua situação interna e de fazer uma escolha democrática e livre de quem é que quer levar como candidato a Primeiro-Ministro, António Costa também não percebe porque é que vem defender muita pressa na marcação de eleições legislativas e porque é que não dá um sinal de grandeza democrática defendendo que, se for necessário que as eleições legislativas sejam no final de janeiro ou na primeira semana de fevereiro, não vem daí mal ao mundo. Na verdade, toda a gente defende o dia 16. Menos a Iniciativa Liberal. Posso responder a essa tua questão? Acho que tens toda a razão, mas quer dizer, ele faz isto. Eu estou a dizer, o teu subtexto, não é? Todo o teu subtexto, que é ele faz isto por razões táticas, porque prefere ter o Rui Rio como adversário do que o Paulo Rangel. E na verdade não quer dar tempo à direita para se, obviamente, para se organizar. Quer a direita contra pé, mas acho que a Ângela tem razão. Bom, Ângela, deixa-me então ir à questão das datas, porque no meio disto tudo meteu-se um presidente com pressa e subitamente, se calhar, com um bocadinho menos. Até que ponto é que, face ao barulho que está montado, face à reunião que o próprio Marcelo teve com o Paulo Rangel, face à pressão imensa da direção do PSD para que a data não seja marcada para mais tarde, sob pena de ter leituras, expressão de Rui Rio, sobre as opções de Marcelo no seu PSD, até que ponto é que Marcelo pode ser imune a isto? Ou se há sequer maneira de ser imune, ou seja, qualquer escolha de Marcelo não é uma escolha com leitura? Claro que é, mas estes são os momentos em que o Presidente da República, fala-se muito da solidão do chefe de Estado nestes momentos em que tem que decidir se usa ou não a bomba atómica. E ser Presidente da República é isso, é ter a coragem de decidir em consciência. E se Marcelo Rebelo de Sousa, que já perdeu muito com esta crise, repara, Marcelo perdeu, é claramente um perdedor, porque não queria eleições antecipadas, portanto ele lança a ameaça de eleições antecipadas na tentativa e na esperança de que a esquerda ainda se cozesse para salvar o orçamento, e portanto ele aí perde, a tática dele não funcionou. Depois ele recebe Paulo Rangel, eu aí não vejo mal nenhum em ele receber Paulo Rangel. Aliás, é bom lembrar que quando houve a anterior disputa no PSD entre Rui Rio e Luís Montenegro, Marcelo recebeu o Luís Montenegro, Luís Montenegro pede-lhe uma audiência e ele recebe-o em Belém, e depois, para disfarçar, foi ao Porto falar com o Rui Rio 2 dias antes para depois receber Montenegro, e desta vez ele também já tinha reunido com a direção do PSD, com o Rui Rio, tinha ouvido os partidos há 3 semanas, e portanto não vejo qual é o grande drama dele ouvir Paulo Rangel. Paulo Rangel, quer se queira, quer não, é neste momento um dos protagonistas centrais neste jogo, e portanto ele quis ouvi-lo, divulgou a audiência, acho que fez bem, é melhor divulgá-la do que fazê-la às escondidas. É criticado por isso, faz parte de todos os agentes políticos serem criticados e elogiados, portanto também não me parece que venha daí grande problema. Agora, claro que tudo o que ele venha a decidir vai ter leituras, mas eu acho que apesar de tudo aquilo que o penalizará mais é se as pessoas perceberem que ele teve medo de dar razão aos que querem mais tempo, porque já tinha dito que era preciso as eleições serem muito rápidas, porque ele não pode ignorar o contexto em que neste momento todos estão mergulhados. Portanto, o Presidente, quando disse eleições em janeiro, tinha muita pressa e diz que ia começar logo o processo. Pronto. Muito bem, isso seria, presumo eu, para não prejudicar o país e para que isto não ficasse nesta situação híbrida durante muito tempo. E porque não há um orçamento, e porque temos que viver em duodécimos, e porque temos um PRR para executar, tudo isso se percebe. Agora, se neste momento o que está em cima da mesa é a necessidade de esclarecer quem é que o maior partido da oposição quer candidatar como Primeiro-Ministro contra António Costa, eu acho que tudo o que cheira ele inviabilizar essa possibilidade, acho que é aquilo que o vai penalizar mais. Acho que apesar de tudo,
Se o Presidente escolher final de janeiro, aliás, repara, Paulo Rangel aí facilitou-lhe a vida, quando diz, olha, eu quero as eleições no final de fevereiro. Já está a dar um mês de folga, portanto, Marcelo só não usa o mês de folga. Sim, mas Rui Rio evidentemente não é tonto e percebeu que isso tinha sido feito e por isso diz que qualquer data depois de 16 de janeiro já terá uma leitura, não é? Sim, claro, mas repara, quando Cavaco Silva também, ou quando Jorge Sampaio, não é, dissolveu a Assembleia para tirar Pedro Santana Lopes do governo, também foi acusado por muita gente, não é? E se tivesse feito o contrário... E deu tempo ao PS para se reorganizar. O PS teve tempo para escolher com calma quem é que era. E primeiro, aliás, era António Costa e depois é que Costa disse que não e passou a ser Ferro. Sim, ou quando, e houve tempo para isso. E houve tempo, ou quando Cavaco Silva dá posse ao governo de Pedro Passos Coelho, embora sabendo que vem aí uma geringonça que o vai derrubar, também foi muito criticado. Portanto, quer dizer, estes são os momentos em que o Presidente da República tem que ter coragem e tem que mostrar que é chefe de Estado. E ser chefe de Estado é isso, é decidir em consciência, na sua solidão, e depois, claro, vai ser criticado por uns e elogiado por outros, mas qual é o problema disso? Eu discordo de uma coisa da Ângela, que é da questão da audiência com o Rangel. Eu não acho que ele não devesse ter recebido, mas ele devia ter feito qualquer coisa para envolver o Rui Rio naquilo e não o deixar completamente fora. Ele tinha estado com o Rio tá bem, 10 dias antes e ia estar uma semana depois. Não era o mesmo contexto. A questão é que foi mesmo ali no dia do debate do orçamento. Qual é o diferente contexto? Ouviu o Rui Rio, mas ouviu o Rui Rio sobre a questão... O PS ainda não tinha eleições internas marcadas. Devia pelo menos ter telefonado. Toda a gente sabia que o Rangel queria disputar a liderança. Mas isso não estava lançado. Quer dizer, eu acho que ele aí arranjou um problema escusado. Um problema para quem? Para ele? Para ele, mas qual é o problema para ele? Olha, é assim, o PSD neste momento está de cabeça perdida. Eu acho que isto reflete um bocado isso, mas acho que é o PSD de cabeça perdida e a direção de Rui Rio articulada a atacar Marcelo. Não, a direção de Rui Rio está a atacar o mundo inteiro porque está completamente de cabeça perdida. Está de cabeça perdida, mas estão a atacar o Marcelo fazer de alvo. Sim. O Carneiro. Marcelo é uma visão visível no processo interno do PS. Quem é o Carneiro? Mão visível. Visível, sim. Visível. O Carneiro é uma boa pergunta, mas está geral adjunto do PSD. Portanto, é tudo gente mal. Isabel Meireles, vice-presidente, escreve um artigo a dizer: Marcelo, o chefe de facção, e diz que ele disparou o projétil a partir de Belém e tal, a colocar a sua carga no mais nocivo do ser humano, que é o ódio ao Rui Rio. Ódio ao Rui Rio. É mais ou menos como o Santana Lopes dizer que estão a abanar a criança no berço. Sim, quer dizer, há sempre coisas loucas que se dizem nestas alturas, Vítor. O Presidente da República não tem que ter medo, não tem que ter medo dessas coisas. Eu não estou a dizer que o Presidente tem que ter medo. Eu não estou a dizer que estou a sublinhar a loucura em que está o PSD, que há poucos meses... Há poucos meses apoiou este Presidente da República. Ainda o Rui Rio diz, no seu rol de sucessos, conta a eleição deste Presidente da República. O Chicão também, apesar de ter sido o último. E agora temos o Sr. Deputado Carvalho a escrever no Expresso a dizer que devolve-se a palavra ao povo e perante os resultados o Presidente também deve tirar conclusões para o seu mandato. Mas deixa-me pegar nesse ponto. Não quer dizer nada. É desespero puro. Mas há uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer, Ângela, e que tem exatamente a ver com a consequência disto, porque eu diria que a decisão de Marcelo, obviamente será muito discutida no dia em que for tomada, nenhuma dúvida sobre isso. A dúvida é se deixará uma marca para o ciclo que se segue no próprio Marcelo. Ou seja, se Marcelo tendo recebido Rangel, se decidir que a data não é a que Rui Rio pede, se Rangel vencer ou perder as próximas eleições, até que ponto é que pode ser cobrado de alguma maneira, ou alguém cobrará a Marcelo o facto do ciclo ter mudado ou não ter mudado o suficiente, ou do próprio Marcelo ter perdido, porque todas as outras dissoluções até hoje, na verdade, viraram o ciclo político. E esta ainda não é de todo certo que aconteça. É isso que Marcelo está a tentar, porque repara, Marcelo já perdeu na gestão deste processo, não é? Quando não queria eleições e não conseguiu evitá-las. Exato. E agora perderá duplamente se depois de ter dissolvido o Parlamento e das eleições antecipadas sair uma nova geringonça ou sair uma solução tão instável quanto aquela que temos agora. Portanto, é evidente que ele está a tentar fazer aquilo que não conseguiu garantir antes, que é só dissolver quando tivesse quase a garantia de que das eleições antecipadas saia algo diferente do que temos agora. Portanto, ele está a tentar isso. Isto que quer dizer é que Marcelo Rebelo de Sousa não vê em Rui Rio o candidato certo para tentar virar o jogo. Provavelmente até Rui Rio pode ser o parceiro ideal para se António Costa, ganhando as legislativas sem maioria,
poderem conseguir um acordo de cavalheiros que viabilizasse um orçamento, se calhar 2 orçamentos. Pronto, mas quer dizer, o Marcelo teve sempre o pavor de um Bloco Central. Portanto, Bloco Central ele não quer. E esse acordo de cavalheiros, provavelmente o que ele pensa é, mesmo que Rui Rio que tentasse ficar como o parceiro certo para viabilizar a legislatura pelo menos 1 ou 2 anos, será que o PSD mantém Rui Rio? Estando o PSD neste estado, Rui Rio sobrevive a uma derrota nas legislativas? Isso parece-me bastante óbvio que não. Isso, se não for agora, se Rui Rio conseguir levar para avante a sua de ir a votos nas legislativas e se perder, parece-me que não há qualquer condição para se manter na liderança do PSD. O próprio partido vai exigir isso. Parece-me que aí não há grandes dúvidas. Portanto, o que Marcelo está a tentar sinalizar é que acha que isto ou vai com Rangel ou não vai. Pronto, é esse sinal que ele tentou passar para dentro do seu partido. Rangel, que na resposta que hoje, na carta de resposta que hoje escreve aos militantes, Rita, escreveste sobre isso, deixa muito claro que com ele o Bloco Central já é. Do ponto de vista de luta interna, o argumento do Bloco Central é dissuasor para o militante. Tens uma percepção de como é que este cenário é lido dentro do partido? O nome Bloco Central é muito dissuasor, não é? Ninguém quer um Bloco Central. Na verdade, Rui Rio também não o defende na sua gênese de governação, não é um Bloco Central de governação, mas sim a ideia dos acordos, não é? De acordo parlamentar, ou de alguma forma viabilizar orçamentos, de alguma forma deixar governar e fazer as reformas que tanto se exige. Mas a ideia do Bloco Central é completamente dissuasor para os militantes, portanto acho que Paulo Rangel joga muito bem com isso aí, de dizer que nunca um Bloco Central, também nunca um acordo com a direita radical. Rui Rio acaba por dizer, não rejeita totalmente essa aproximação ao PS, não sei se junto dos militantes isso, como é que isso cai, porque à partida não me parece que seja por aí. O Rui Rio é muito criticado precisamente por isso, por dar a mão ao PS, por querer fazer acordos, mas Rui Rio também já o conhecemos e não vai dizer uma coisa diferente para convencer os militantes, vai sempre dizer a mesma coisa. Até por consorte não há diretas. Mas o Rui Rio tem aqui uma estratégia que há coisas em que são completamente contraditórias. Ele sempre defende, pronto, quer dizer, não é sempre, porque o Chega é um fenómeno mais recente, que é defender ao mesmo tempo deixar passar o governo do PS ou não fechar a porta, e também não fechar a porta ao Chega, quer dizer, nada disto faz sentido. Não tem um rumo, é o que der. Não, mas há uma coerência, é o que der. Não fecha a porta a nada. A coerência é o que der. E algo com todos, é o que ele diz. Não fecha a porta a nada. Mas não distingue o todos, não é? Para ele tanto faz, o PS é igual ao Chega. Quer dizer, bom, Chega se moderar, bom, enfim, quer dizer, se moderar. Ronda final pelos meus amigos, com esta pergunta. No estado em que está, independentemente de haver, e podemos partir do pressuposto que haverá, eleições diretas no PSD, vocês acham que há tempo no PSD para efetivamente recuperar e apresentar-se às eleições com cara lavada? Disputando poder? Rita, começa tu. Diria que sim, claro que agora falamos no tempo e parece tudo muito curto, não sabemos ainda quando é que serão as eleições, final de janeiro possivelmente. Há tempo, porque as próprias eleições diretas a haver vão ser muito focadas no projeto para o país, não é? No projeto político, nas ideias defendidas. Portanto, a partir daí, além da atenção mediática que vão ter, portanto, também para os portugueses eleitores nas legislativas, os holofotes vão estar muito no PSD. Portanto, parece-me que o tempo... Haver tempo há, acho que há. Com as eleições do PSD muito debaixo dos holofotes, se discutir de facto ideias e o projeto para o país, sim, parece-me que há tempo. Ângela. Sim, eu acho que há muita coisa que Paulo Rangel, por exemplo, já deve ter preparada, não é? Como se viu que começou a lançar nomes, portanto convidou Fernando Alexandre para... E o Miguel Paes Maduro, 2 nomes prestigiados e pesados e com projeção no país, para fazer o programa de governo, ou até um grande nome dos meios económicos. Portanto, Paulo Rangel andava, no fundo, a fazer um trabalho de formiga há muito tempo, é isso que se percebe, e com certeza já deve ter ideias de pessoas para listas, e de pessoas para direções, e de pessoas para lhe ajudar a fazer o trabalho que ele vai ter que preparar. Claro que isto é uma corrida contra relógio, e no caso dele, se ele conseguir que haja diretas e se conseguir vencer a Rui Rio, julgo que também vai ter que jogar muito naquilo que foi a arma de Carlos Moedas em Lisboa, que é
É o efeito surpresa, é a novidade, é o não desgaste, é o acabar de chegar, é o ter uma conversa diferente, é o ter uma forma diferente de fazer política. Não sabemos se isso vai resultar ou não, mas acho que as vantagens que ele pode ter são essas. Se for Rui Rio, acho que aí as coisas, se ele ganhar, se for a diretas e conseguir ganhar e manter-se líder do PSD, acho que aí, apesar de tudo, é mais fácil, porque ele tem as equipas feitas, tem um programa mais ou menos estruturado, ou seja, de certa forma, de Rui Rio nós já sabemos o que é que podemos contar, e de Paulo Rangel há o tal efeito surpresa que pode ganhar com a falta de tempo. Mas há uma coisa curiosa, que é, eu acho que nós já estamos a assumir que Rui Rio só vai a eleições se não houver diretas, porque havendo diretas é muito provável que ganhe Paulo Rangel, ainda agora, como a Ângela dizia. Portanto, enfim. Não, eu não disse se não houver diretas, digo se ele se conseguir manter, se ele se conseguir manter na liderança do partido, até pode ir a diretas e ganhá-las, ouve lá. Acho muito difícil, mas já vimos tudo, já vimos Luís Filipe Menezes ganhar a Marcos Mendes, que achava que tinha as estruturas todas do partido com ele, e depois há imensos esquemas que levam a que os resultados de repente sejam todos alterados. Na altura escreveram-se histórias, olha, até foi o Filipe Santos Costa que escreveu aqui no Expresso, contou a história de como tinha havido um esquema para pagar cotas em catadupa, muito em cima das diretas, e de repente Marcos Mendes, que achava que tinha as estruturas do partido com ele, perdeu as diretas e Luís Filipe Menezes chegou lá. Portanto, quer dizer, já vimos tudo. E de Rui Rio tem à sua volta homens que são especialistas e sabem muito bem como é que se gerem esses processos eleitorais dos partidos. E tem muito maior controle porque tem a Secretaria. O Marcos Mendes também tinha, e depois foi o que foi. Pois, o Luís Filipe Menezes fez um hacking. Mas o Rio de alguma forma blindou aqui de alguma forma esta questão do pagamento de cotas, não é? Tu saberás melhor, Vítor. É mais difícil. Ficou mais difícil. É mais difícil, de certa forma é mais difícil. Ou seja, tudo o que de feito estamos a assistir não é novo, pelo contrário, é velho e tem barbas. Não, que nunca aconteceu foi uma tentativa de golpe. Isto nunca aconteceu. Os truques comuns nos partidos todos, isso é o business as usual. Agora, tentativa de golpe destes acho que nunca tinha acontecido. E dizer, Vítor? É rápido, acho que sim. Acho que se Rui Rio ganhar tem tempo, está tudo muito mais estruturado, está tudo estruturado, portanto é dar sequência natural ao que vem de trás. E aí Rui Rio tem alguma razão, acho que daí tem que lhe dar alguma razão, que sim senhor, que se for o líder que estava, teve o azar de ser do Congresso Ordinário, das diretas ordinárias serem nesta altura, mas no caso de Paulo Rangel eu acho que há duas hipóteses. Acho que tem tempo se ficar na oposição, para fazer um programa, para arranjar uma equipa e tudo isso. Mas acho que se for para ganhar, se tiver o azar de ganhar as eleições, acho que chega coxa ao governo. Acho que chega sem tempo. Uma pessoa para chegar a primeiro-ministro, não. Eu lembro-me, por exemplo, do Durão Barroso teve 2 anos à frente do partido e quando chegou, de repente, aquilo que ele não estava à espera, quer dizer, não estava preparado. E acho que isso é mais complicado. Acho que é mais complicado. Por acaso, acho que o poder incorpora rapidamente. Lembro-me bem dessa coisa do Barroso. Nós achávamos que, e é verdade, as primeiras até prestações dele, mesmo no Parlamento, tudo aquilo era muito fraquinho, e depois o poder é um exercício que os incorpora com alguma rapidez. Engravidou do poder rapidamente. Mas eu estou a falar mas mesmo Barroso de tinha experiência de governo e nem Rui Rio nem Paulo Rangel têm. Isso é uma desvantagem. Sim, o Rui Rio aí tem experiência executiva camarária, que apesar de tudo é uma boa... É uma escola, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Rangel tem muita experiência negocial na Europa, isso tem, no PPE, essas coisas todas, no Parlamento Europeu. Agora, claro, não tem experiência executiva, isso não tem. Teve ali uns tempos como Estado de Estado, não é? Teve uns tempos como Secretário de Estado. Tinha que arranjar uma boa equipa e tinha que ter uma grande capacidade de mobilização. Sim, verdade. Vamos lá ver o que é que não vos sai da cabeça. Ângela, começava por ti. O que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça as imagens que nos passaram da televisão, que no fundo é aquilo a que tivemos mais acesso da Cimeira da ONU sobre o Clima, que terminou este domingo em Madrid. E as imagens são um bocadinho burlescas, porque vimos o Presidente dos Estados Unidos a dormir, ouvimos que o governo português não se fez representar, e vimos o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, muito frustrado, muito, sim, é isso mesmo, decepcionado com os resultados desta cimeira, e considerando que a comunidade internacional perdeu uma oportunidade muito importante para mostrar maior ambição para enfrentar a crise climática, ou seja, um enorme flop,
começamos a estar habituados a isto e pronto, e as imagens realmente do presidente todo-poderoso com sono, do governo português, que também fala tanto disto cá dentro, nem sequer pôs lá os pés. Eu sei que estamos a viver estes tempos tão complicados, mas talvez o Ministro do Ambiente, pelo menos, se pudesse ter deslocado a Madrid, desde que não fosse a 200 à hora. Porque estou a dizer isto porque tem havido reportagens que mostram como os carros dos ministros andam aí em altíssima velocidade. E é uma decepção, não nos sai da cabeça, porque risos à parte é de facto uma questão gravíssima e era bom que a comunidade internacional começasse a dar passos mais robustos e mais consistentes para mostrar que verdadeiramente isto é uma prioridade na agenda mundial. Vítor, o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça uma notícia que me custou muito ler no Expresso desta semana, da Vera Lúcia Regoso, que é sobre a unidade de queimados de crianças no Hospital Dona Estefânia. Olha, estou a dizer isto, estou-me a arrepiar. As unidades das pessoas, dos miúdos queimados, estão no fundo de um corredor. Há um processo de tratamento, que é a lavagem com sabão, em que muitos casos não podem fazer isso porque não há meios, não têm para fazer, porque não há anestesistas, porque isto precisa de ser anestesiado. Os anestesistas estão lá na urgência e às vezes recusam-se a fazer este trabalho porque não há anestesistas para fazer este trabalho. As compressas para fazer os pensos, às vezes não há compressas para fazer os pensos como deve ser e as crianças ficam com as compressas presas nas queimaduras. Quer dizer, isto é uma coisa que me revoltou e que me deu a volta ao estômago, e isto é indesculpável. Não há nenhuma justificação do ponto de vista financeiro, organizativo, do que quer que seja, que possa deixar estas crianças, são uma média de 120 crianças por ano, numa situação destas no abençoado SNS, e o Hospital da Estefânia até é um hospital bastante elogiado. Isto é uma coisa de fazer doer o coração, e que a Ministra da Saúde devia meter as mãos nisto e resolver isto de uma penada de um dia para o outro. Pronto, olha, é assim, isto não me sai da cabeça, isto é uma revolta. Suscitou em mim um grito de revolta, pá, isto não pode acontecer, não pode acontecer. Rita, e a ti? Eu vou continuar no mesmo tema, porque também senti o mesmo que o Vítor, mas também num outro artigo, também da Vera Lúcia Regoso, sobre o IPO e como o IPO está sem meios e sem profissionais para dar resposta. De facto, é outro drama, muito semelhante a este que o Vítor está a falar, é onde as pessoas estão mais suscetíveis estão na sua maior fragilidade ali, e não há enfermeiros suficientes, não há médicos suficientes, não há recursos suficientes. Com a pandemia, os profissionais de saúde ficaram de certa forma retidos no SNS. A partir do momento em que a pandemia acalmou, foram libertados, e a partir do momento em que são libertados, eles voaram. Porque não há condições, os salários são miseráveis. Falo sobretudo dos enfermeiros. Os salários são miseráveis, não há sequer um esforço compensatório para o tipo de trabalho que é feito. Estamos a falar de salários na ordem dos 900 euros, portanto isto não é de facto digno, e isso viu-se a partir do momento em que liberaram os profissionais de saúde para ir embora, eles foram, e isto não se faz, não dá. É preciso agarrar as pessoas para as pessoas que mais precisam e que estão na situação de maior fragilidade não ficarem também elas abandonadas. É isso. Obrigado, Rita. E agora eu. Parece que não tem nada a ver com o que discutimos acima, mas se calhar tem. Este fim de semana consegui regressar a uma sala de cinema para ir ver a extraordinária homenagem de Catarina Vasconcelos à sua mãe, à sua avó, a sua carta de amor a todos os que já existiram. A Metamorfose dos Pássaros, um filme português premiado em Berlim, é sobre isto, a memória viva dos que nos fazem falta e que permanecem. Hoje, dia em que passam 3 anos sobre a morte do meu segundo pai, queria muito dizer-lhe isto: fazes falta e permaneces. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a preciosa edição sonora do João Luís Amorim e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Para a semana cá estaremos a olhar para os dispostos de tudo isto. Se for militante ou simpatizante do CDS e PSD, lembre-se disto. Há sempre uma reconstrução, eles que o digam. Até para a semana. Contra a fome e a miséria, explorados e oprimidos, como um só numa só frente, conduzida pelo partido, forte e organizada, numa
irresistível maré, a classe operária triunfará.